O assunto desse vídeo será: você deve utilizar meia, sim ou não, para a prática das provas de triatlon. Eu vou dar alguns pontos positivos, alguns pontos negativos e vou te orientar aí a tomar sua própria decisão, alguns benefícios aí que você vai ter, não somente no dia da prova, mas pensando ali depois na toda a sua temporada. Então vamos ao vídeo. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui todas as quartas-feiras. E se você quiser aprender mais sobre triatlon, alguma das modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o canal e aperte o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br e o link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos discutir aí, você deve utilizar a meia para competir ou não? Eu vou dar alguns pontos positivos, alguns pontos negativos e vou te orientar aí, dependendo do seu perfil, se você é um atleta iniciante, avançado, dependendo da distância e do formato da sua prova, se é um equipamento apropriado para o dia do seu evento. Primeiro ponto positivo aí de você usar a meia num triatlon é em relação a você evitar as bolhas no pé aí durante principalmente a parte da corrida, né? Primeiro, em relação ao conforto, você não vai conseguir correr direito, você não vai conseguir correr com performance pela dor que aquelas bolhas vão te trazer ali no dia do evento. Mas um ponto muito importante para se considerar também é que, dependendo aí do estrago, né, que o seu tênis vai fazer no seu pé, do tamanho da bolha, aquilo ali vai fazer com que você fique alguns dias aí sem conseguir correr, às vezes sem conseguir pedalar, se bobear até sem conseguir nadar por riscos de infecções aí, porque você vai precisar ali cuidar daquele machucado, vai ter todo o processo de recuperação. Então, às vezes você vai fazer uma competição pequenininha, um triatlon local aí com seus amigos, alguma coisa do tipo assim, e você vai fazer o triatlon ali sem meia, vai dar uma bolha no pé muito grande e aquilo vai te deixar uma semana sem treinar direito aí para aquela prova principal que seria talvez algumas semanas depois ali. Então isso pode afetar a sua performance e algo que você deve considerar. Talvez ali só deixe para correr então sem meia nos triatlons que sejam o principal ali da sua temporada, que você quer ali economizar todo o tempo possível, qualquer segundo ali vai valer a pena. E nas outras provas aí, considere aí usar a meia para evitar essa questão da bolha, da recuperação e pelo conforto também. O segundo benefício, não só em relação à questão da bolha, mas do conforto de uma forma geral. Você tem alguma coisa protegendo o seu pé ali no triatlon. É muito normal pela questão ali da transição, ou então daquela troca de tênis, que entre alguma coisa ali no seu tênis, a questão da própria água ali que você vai beber bastante. Então o pé já é um ponto que fica muito exposto aos elementos ali do dia. Então você colocando uma meia, você tendo cuidado, talvez coloque uma toalhinha ali na transição para você pelo menos tirar o grosso ali da areia da natação e depois também antes de fazer a parte da corrida. Então você colocando a meia, você tem um ponto a mais ali de conforto durante o seu evento. Então é algo a considerar. Se você não tiver aí aspirações totais em relação à performance, se você estiver disposto a gastar alguns segundinhos a mais ali para ter um conforto a mais, então é mais um ponto positivo aí para a utilização da meia no triatlon. E o terceiro ponto, que é um ponto muito pequeno aí, mas não posso deixar de mencionar aqui, principalmente para os atletas de alta performance, seria a questão da aerodinâmica. Nesse caso, não seria somente a meia, mas sim o canelito, né? Então, canelito de compressão. Já foram feitos estudos aí no túnel de vento, e se você usar o canelito, eu vou pedir para o editor colocar aqui um atleta utilizando no dia da prova, você tem um pouco de ganho aerodinâmico. Então isso foi provado, é um benefício que principalmente você pode utilizar se o seu evento for com o wetsuit liberado, se você puder nadar com o wetsuit, que assim você já faz a parte da natação com o canelito debaixo do wetsuit, você não perde muito tempo ali colocando ele na transição, porque é o tipo da questão. Os ganhos serão tão pequenos que se você precisar ficar colocando isso antes de sair para pedalar, os seus ganhos já vão ser praticamente eliminados aí pelo tempo a mais, né? Mas é uma coisa que, se você conseguir encaixar na sua estratégia aí de roupa no dia da prova, não perder tempo nenhum, é algo a considerar. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links aí para algumas meias de triatlon e também para esse canelito. Qual que é o ponto negativo então de colocar a meia, né? Claro que sim, é o tempo gasto na transição. Você vai pensar, pô, mas alguns segundinhos ali, será que vale mesmo a pena fazer sem meia? Então, olha, vai depender muito primeiro da distância da prova e do seu nível como atleta. Quanto menor a prova, maior é a proporção do tempo de transição em relação à prova. E quanto mais avançado for o seu nível, cada segundo vale mais em relação à sua colocação
colocação se aproximando ali dos primeiros lugares. Então a minha sugestão pessoal fica da seguinte maneira: primeiro, evite de qualquer maneira colocar uma meia para a parte do ciclismo, porque a primeira transição tem um peso estratégico muito grande. Eu já fiz vídeos aqui que se você pedalar em grupo, principalmente se é uma prova com vácuo, então aí não tem nem papo, você não pode de qualquer maneira colocar essa meia na primeira transição. Mas mesmo uma prova sem vácuo, você respeitando a distância do vácuo, você ainda tem um pouco de benefício sim, então não é roubar ali você pedalar respeitando a distância. Então tente utilizar a primeira transição o máximo possível, e se for uma prova longa, uma prova de meia Ironman, uma prova do Ironman completo, com certeza, aí então coloque a meia por essa questão do desconforto, por a questão de evitar bolha. E se por acaso também uma coisa que você pode fazer, você quiser competir sem meia, nas provas curtas, é muito importante que você aí treine com o tênis que você vai competir também sem meia. Então comece com algumas corridinhas bem curtas ali, talvez de 15, 20, no máximo uns 30 minutos, para você sentir as respostas do seu pé em relação ao seu tênis de prova, se tá tendo alguma bolha. Então pelo menos você já fica sabendo aonde que é a bolha e você já pode se preparar para isso, colocando um pouco de vaselina dentro do seu tênis ali na área de atrito. Então isso é uma dica que pode minimizar um pouquinho aí se você quiser arriscar e fazer sem meia. Se for uma prova curta, talvez de um sprint triatlon ou então de um triatlon olímpico, procure entender aonde que existe uma área de atrito. E você deve estar perguntando, beleza, então eu vou seguir essa estratégia, eu vou usar meia só nas provas mais longas, não nas provas curtas, ou então talvez um 10K eu coloco a meia somente para corrida ali. E qual que é o melhor material de meia? Seria uma meia que ofereça um pouquinho de compressão e que também ela não fique muito úmida. Então eu não sugiro meia de algodão, né, a meia que a gente usa aí, às vezes até para treinar. Tem algumas meias, um tecido um pouco mais próprios aí para a prática do esporte. Eu também, o link tá aqui tudo na descrição desse vídeo. Então faça um investimento numa meia legal aí para você conseguir ter um material muito bom no dia de competir. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu queria que você deixe aqui no comentário se você compete de meia ou sem meia e o porquê. Então se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida. Até a próxima, bons treinos.